A paz do Senhor, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui juntos mais um dia, iniciando mais um fim de semana na presença do nosso Deus. Foi uma semana de lutas, de batalhas, mas estamos aqui com a nossa vitória nas mãos, porque nós vivemos também de lutas, porque sem ela não temos as vitórias, não é verdade? Nós adoramos ao Senhor, que esteve conosco todos os dias e até aqui tem nos ajudado, nos fortalecido, e estamos nos encontrando mais uma vez no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, e você é nosso convidado especial a estar conosco, a estar aqui compartilhando, se inscrevendo, curtindo este trabalho, porque nós viemos aqui com a única intenção de estar declarando amor à palavra de Deus através do nosso compromisso diário com a leitura da sua palavra. Nós adoramos o Senhor que até aqui nos ajudou, porque já chegamos no dia 346 do ano. Estamos juntos caminhando para a glória de Deus, e só mesmo com a ajuda dele vamos alcançar este objetivo tão maravilhoso que agrada o seu coração, porque a recomendação do Senhor é que possamos estar lendo e meditando todos os dias na sua santa palavra. E também ele garante que somos bem-aventurados, isto é, somos mais que felizes. Somente por ouvir que dirá ler, irmãos. Se ouvindo somos abençoados, que dirá lendo todos os dias. Então, abençoados que ouvem e os que leem as palavras desta profecia. Vamos então estar continuando nossa leitura. Chegamos na primeira carta de Paulo e já vamos estar encerrando hoje essa primeira carta de Paulo a Timóteo, considerada uma carta pastoral, onde ele dá vários conselhos a esse jovem pastor. Vamos então, hoje vamos estar na nossa agenda lendo os capítulos 4, 5 e 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem.
mas para os que creem, sejam um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, dando aos profetas da igreja. Perdão, irmãos, quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você como os que o escutam. Capítulo 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão, pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu trabalho.
Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-la ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele ainda melhor, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas, e daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas pessoas. Agora, diante de Deus que dá vida a todas as criaturas e diante de Cristo Jesus que deu seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça.
o mesmo Deus que é bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca ouviu nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Glória a Deus. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e que sejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com você. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, glória a Deus por esta palavra bendita, esta carta tão linda do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vemos aqui que cuidado, que zelo que ele tinha com o irmão Timóteo, para que ele desenvolvesse o dom que estava nele, o que lhe foi imposto pelas mãos, falado pelos profetas e imposto as mãos sobre ele pelos presbíteros, ordenando ele para este trabalho de cuidar do rebanho do Senhor. Então este jovem pastor agora estava dedicando a sua vida ao Senhor e precisava das orientações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que mesmo se intitulou seu pai na fé, porque o ajudou a estar trilhando e a conseguir estar firme na presença do Senhor, com vários conselhos para que ele cuidasse dele mesmo e assim cuidasse também dos que estavam sobre a sua direção, sobre o seu comando de pastor. Oh, meus irmãos, que cuidado, que zelo de um pastor passando o cajado para outro pastor, dando vários conselhos, porque a experiência produz este conhecimento não para constranger os mais novos, mas para estar estimulando. Na verdade, é uma carta de estímulo, de vários conselhos para que ele possa prosseguir bem na jornada da fé cristã, salvando-se a si mesmo e a todos os que o ouvem. Que Deus abençoe nossas vidas, que possamos pegar esses conselhos para a nossa vida e nos aperfeiçoar na presença do Senhor, sabendo que nós somos o barro, o Senhor é o oleiro e Ele, através da sua palavra, vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa vida e vai nos ensinando a viver de acordo com a sua vontade, porque o Senhor requer de nós santidade, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é o padrão alto de qualidade exigida por Deus, que possamos, irmãos, estar buscando incessantemente, estarmos consagrados, separados para o Senhor e nos fortalecendo nessa base espiritual que é a palavra de Deus. Amém? Desejo a todos os meus irmãos a paz do Senhor, um dia lindo, um dia de bênção, um dia de vitória, e fiquem todos com Deus, no nome de Jesus.
Amém. A paz do Senhor. Não posso esquecer, deixar aquele abraço fraternal e pedir que coloquem aqui seus comentários, curta, compartilhe, se inscreva e vamos aumentar o nosso exército de leitores da palavra de Deus. Amém. Fiquem todos com Deus.